Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O julgamento do chamado mensalão atrai o olhar da sociedade brasileira para a decisão dos magistrados da mais alta corte do país. E para falar sobre o significado desse julgamento para a vida pública e imagem da justiça do Brasil, hoje recebemos o jurista Tércio Sampaio Ferraz Júnior, que é professor de filosofia da teoria do direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e que também foi secretário executivo do Ministério da Justiça e procurador-geral da Fazenda Nacional. Professor Tércio, muito obrigada. Nesse momento de grande expectativa em todo o país, aliás, não só no país, também o olhar de outros países para a justiça brasileira. Eu vi que a revista The Economist fez uma referência que esse julgamento é um marco na história do judiciário brasileiro. Para o senhor, esse julgamento é o maior julgamento da história do Supremo Tribunal Federal? Provavelmente, dentro de uma democracia como nós conhecemos atualmente, é um dos marcos do Supremo Tribunal Federal. Outras ocasiões já aconteceram julgamentos dessa espécie, lembro-me do governo Floriano Peixoto, mas a situação não era tão assim dramaticamente apontada e nem era um clima democrático como esse que nós conhecemos. Nesse sentido, seguramente, um julgamento que vai chamar muito a atenção e ficar para a história. Bom, já está chamando demais a atenção, né? Tanto que há uma preocupação muito grande, considerando as personalidades envolvidas, figuras importantes do universo político e também executivos muito diferenciados. Essas pessoas estarem naquilo que se chama o banco dos réus significa, é indicador de que existe um avanço na justiça brasileira, onde sempre se falou que crime de colarinho branco não tem punição? Essa mudança que nós percebemos na sociedade brasileira, ela tem a ver seguramente com algumas transformações que vêm ocorrendo em vários aspectos, nas tecnologias de comunicação e no modo como as pessoas presenciam julgamentos, trabalho de autoridade, tanto dos poderes legislativos, o executivo, mas agora também do judiciário. Isso é uma mudança realmente muito grande. Sei lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu me lembro, por exemplo, de que o que acontecia no máximo era nós chegarmos até a televisão, como nesse momento. Mas não havia televisão num julgamento do Supremo Tribunal Federal, aliás, em tribunal nenhum. Era uma questão menor. Hoje as coisas mudaram. Não só a televisão, diretamente, mas também e sobretudo a possibilidade dessa multiplicação do que se vê e se fala, enfim, internet, como todos nós sabemos, milhões de pessoas, a partir de uma pessoa, são contactadas. Isso criou uma mudança muito grande. Essa mudança a qual o senhor se refere, o processo de mudança na sociedade mais sensível à questão da impunidade, a lei da ficha limpa, né? Um indicador muito forte de uma cobrança da ética, da lisura no trato da coisa pública. Magistrados do Supremo tenderão, considerando tudo que o senhor falou, nessas mudanças da sociedade, um julgamento público, se eles considerarão e farão um julgamento ao pé da letra da lei, ou estarão, por isso mesmo, sensíveis ao espírito da lei e ao sentimento da sociedade? Um pouco das duas coisas. Faz parte, de certo modo, do perfil jurídico que se espera de um magistrado, que ele se atenha à lei e que ele julgue conforme a lei. Isso é esperado e, ao contrário, se ele se desvia, isso imediatamente vai provocar muita reação. Portanto, nesse lado, eles seguirão seguramente... Serão técnicos. A técnica recomendada. Por outro lado, no clima e nesse clima de orquestração proporcionado
tecnologia da mídia atual, seguramente eles têm que olhar também para o público e para a opinião pública com essa expectativa diferente que havia anos atrás. Ou seja, em que os julgamentos se davam interna corporis e interna corporis se resolviam. Hoje é impossível nós fazermos isso e, enfim, o direito mudou muito. No Brasil, no mundo inteiro, e nesse momento no Brasil de uma forma estrondosa. A gente percebe isso. A Corregedora Nacional de Justiça, a ministra Eliana Calmon, disse que a opinião pública vai julgar o Supremo pelo resultado desse julgamento do chamado mensalão. O senhor concorda? Acho que a expressão talvez julgar seja um pouco forte. A opinião pública, ela não julga, ela aprecia e ela manifesta opiniões. Um julgamento seria dizer se foi bom ou mal. Isso é complicado de nós obtermos daquilo que a gente chama de opinião pública. O que nós vamos ter seguramente vai ser uma grande discussão nacional. A minha impressão é que nós vamos ter de tudo, de todo lado, com muitas opiniões. Agora, é diante disso que o Supremo está, e diante disso é que ele tem que tomar as suas posições. Ele vai enfrentar divergências. Eu tenho certeza que não vai haver unanimidade nem para cá, nem para lá. Por isso não é bem um julgamento. Bom, por tudo que já se divulgou, por tudo que já se sabe, dá para prever se vai ser o resultado final condenação ou absolvição, ou nós estamos diante do imponderável e do imprevisível? Por enquanto, até por aquilo que a gente sabe a respeito do tema e do que os jornais afinal dizem e a televisão diz, é difícil fazer essa avaliação. E é difícil fazer essa avaliação porque existem uma série de incidentes processuais que podem ocorrer e podem ocorrer legitimamente, faz parte da vida do direito, até nós soubermos, até que a gente venha a saber o que há de provas, como é que são as provas, as peculiaridades das provas dentro de um processo que tem natureza penal. Tudo isso cria uma grande interrogação. É muito difícil nós podemos dizer agora o que pode acontecer. Muito obrigada, professor Tércio. Uma boa noite.